Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu quero trazer uma análise crítica sobre a interseccionalidade na saúde, especialmente no contexto da saúde pública brasileira e da formação médica. A história de Maria, apresentada no material da aula, infelizmente não é um caso isolado. É o retrato fiel de uma estrutura que funciona seletivamente e que falha repetidamente com os mesmos corpos. Maria é uma mulher negra periférica, trabalhadora, informal. Essas não são meras descrições, são marcadores sociais de desigualdade que, quando combinados, produzem um tipo específico de exclusão, silenciosa, cotidiana, institucionalizada. Quando Maria teve sua dor minimizada na UPA, não se tratou apenas de um erro técnico, foi a expressão de algo mais profundo, o racismo institucional e o sexismo estrutural que atravessam as práticas de cuidado. É o mais alarmante, é que isso costuma acontecer de forma naturalizada, sem que os profissionais sequer percebam, porque a formação médica ainda insiste em se declarar neutra, objetiva, científica, como se o jaleco branco fosse capaz de apagar as desigualdades sociais e históricas. Mas a realidade é outra, né? De acordo com o Ministério da Saúde, mulheres negras têm 60% mais chances de morrer por causas evitáveis do que mulheres brancas. Elas têm menor acesso à anestesia em procedimentos, menos acesso a exames preventivos, menos acesso à adesão a tratamentos e frequentemente são descredibilizadas quando verbalizam suas queixas, quando moram nas periferias, como é o caso da Maria, a vulnerabilidade se amplia, o tempo de deslocamento é maior, a infraestrutura é mais precária e o atendimento muitas vezes mais superficial. É nesse ponto que a interseccionalidade se torna essencial. Não basta entender a desigualdade de forma fragmentada. Precisamos reconhecer que raça, classe, gênero, território, orientação sexual, deficiência e outros marcadores se sobrepõem e se entrelaçam. Eles não são adereços identitários, são estruturas de poder que atravessam os corpos e moldam os acessos ou os obstáculos ao cuidado. A interseccionalidade, nesse sentido, não é apenas um conceito sociológico, é uma ferramenta clínica e ética. É o que nos permite enxergar que Maria não foi ignorada apenas por ser mulher, mas por ser negra, mulher, pobre, periférica. Cada um desses marcadores não se soma de forma simples. Eles se multiplicam, criando camadas e camadas de vulnerabilidade que passam despercebidas por uma medicina treinada para padronizar corpos e silenciar experiências. Como estudante de medicina, precisamos começar a fazer perguntas certas. Quem são os pacientes que mais desistem de voltar à unidade de saúde? Quem são aqueles que têm medo de serem julgados? Quem não consegue compreender as orientações médicas porque não foram respeitados em sua linguagem, em sua cultura, em sua realidade? E mais do que isso, quais vidas valem o tempo do profissional? Porque o tempo de escuta, de explicação, de empatia, muitas vezes é negado exatamente àqueles que mais precisam. Precisamos romper com a ilusão da igualdade formal. Tratar todos da mesma forma, quando nem todos partem do mesmo lugar, não é justiça. É reforço da exclusão. A equidade exige justamente o oposto. Atenção diferenciada, sensibilidade clínica, escuta qualificada, sobretudo formação crítica. E essa formação começa com mudanças estruturais. Precisamos de currículos que discutam racismo, saúde da população negra, saúde da população LGBT, direitos reprodutivos, saúde mental na perspectiva de vulnerabilidade social. Precisamos de estágios em territórios invisibilizados, supervisores que nomeiem o viés implícito e professores que nos ensinem a identificar os atravessamentos sociais no corpo do paciente. A anamnese não pode se restringir a sintomas e sinais. Ela precisa incluir história de vida, acesso à rede de apoio, contexto humanitário, experiências anteriores com o sistema de saúde. Um paciente que já foi maltratado pelo sistema dificilmente se sente seguro para confiar. E a relação médico-paciente depende de confiança. Não é coincidência de que muitos grupos adoecem mais, morrem mais cedo e têm menor adesão ao tratamento. Não, isso não se explica apenas por fatores biológicos genéticos. Isso se explica porque uma medicina que historicamente foi construída para servir a um corpo padrão, branco, masculino, cis, urbano, heterossexual, de classe média, todos os corpos que escapam desse molde, como o de Maria, enfrentam a desumanização institucionalizada. Por isso, minha fala hoje é também um convite ao desconforto.
É preciso que a gente se incomode com o que é naturalizado, que a gente desconfie dos protocolos, questione os silêncios, ouça além do que está nos livros, porque a prática médica, por mais técnica que seja, é prática social e, como tal, precisa ser atravessada por ética, por empatia e por justiça. Sem interseccionalidade não há cuidado integral e sem cuidado integral não há justiça em saúde. A Maria não pode ser mais um número nas estatísticas, ela precisa ser vista, escutada, acolhida, assim como tantas outras Marias, Josés, Antônios, Raimundos, que carregam no corpo e na memória as marcas da exclusão. Que a nossa prática médica daqui para frente não reproduza essa lógica, mas seja um ponto de resistência e de transformação. Obrigado.